Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. A gente está quase para finalizar a nossa parte sobre composição visual, linguagem visual. Eu vou começar a aula repetindo uma coisa que eu venho falando nesses segmentos de linguagem visual. Você vê a imagem e você não sabe o que ver. Você olha a imagem e você não entende. Você olha a imagem e não consegue ler. E quando eu falo de imagem, eu não falo só de uma fotografia. Eu falo da imagem, por exemplo, em animação. As animações, os filmes de animação, né? Uma série que você assiste numa plataforma de streaming, um filme que você assiste, os cinemas estão voltando vagarosamente. Né? Para que a gente entenda, é necessário que a gente comece a perceber uma coisa chamada equilíbrio. Né? Equilíbrio, eu lembro aqui da minha maravilhosa mãe que me chama às vezes não, quase sempre de desequilibrado, porque eu gosto muito de perturbar, né, e brincar com ela. Mas a questão do equilíbrio tem a ver como você analisa, compõe e organiza inclusive a própria vida. Professor, o que isso tem a ver com imagem, com linguagem visual? Tudo. Por quê? Porque a gente vive num período onde as redes sociais dependem de imagens. Quando eu falo imagem, novamente vou repetir, tem um leque bem maior. A quantidade de exposição que se tem e a falta de interpretação e leitura que se tem com essas imagens. Agora, os elementos que nós vamos tratar hoje, eles são mais formais para que a gente consiga organizar. Por exemplo, a estampa da camiseta que eu vim hoje, ela tem equilíbrio visual a partir do efeito das cores, né, do contraste, do tema. Por que eu adquiri a camisa? Eu achei interessante. Por que vocês compram uma peça de roupa? As estampas são legais. Isso tudo tem a ver não só com o fator estético, mas tem a ver com o equilíbrio, que é quando esses elementos da composição eles se compensam. E aí você olha uma imagem e você diz, isso é legal. E você olha uma imagem e não gostei disso. Né? Por que às vezes, por exemplo, o algoritmo das redes sociais, que usam as imagens, conseguem reproduzir mais vezes essas imagens? Por quê? Porque ele lê a imagem e diz o equilíbrio, a luz, a composição visual foi interessante e repassa para muita gente, e isso é repassado normalmente quando vocês postam, repostam e assim por diante. Eu estou fazendo comparações para que vocês entendam o que seria esse equilíbrio. Conceito. Essa compensação mútua dos pesos ou das forças visuais que compactuam com a configuração de um objeto. Professor, na prática, vamos lá. Bom, essa obra aqui, a gente vai começar com arte, uma obra de arte especificamente. Essa obra aqui chama-se A Primavera, de um pintor renascentista chamado Botticelli. Certo? Depois a gente fala mais sobre ele. Apolo, as três graças, as ninfas, o Cupido, Flora, a personagem principal, né? Primavera, a personagem principal, Flora, a ninfa Clóris e Zéfiro. Tem todo um conceito de história atrás. Né? A primavera representa a fertilidade, então ela está grávida. Se você traçar um X na obra, o centro da obra, de maneira equilibrada, é justamente a região, né, do ventre dela. Aqui seria a visão masculina, a visão feminina, o desejo e o amor, só que esse amor seria a reprodução, o ato sexual em si, e a ideia da primavera com o desejo e a vontade. Seriam conceitos específicos. Professor, o que isso tem a ver com equilíbrio? Eu contei a história do quadro rapidamente e eu vou mostrar quem é a figura principal da obra, onde ela está. Notem, eu não preciso ter a mesma quantidade de figuras de um lado e do outro para equilibrar visualmente a obra, que tem muita imagem. Então eu vou dividir em dois setores. Um, onde tem uma parte do quadro que eu contei, e a outra, a segunda metade do quadro, a partir do centro da obra. Professor, o senhor viu isso tudo na obra do Renascimento? Não, não é que eu tenha visto, é o que o artista, o pintor, fez. Porque no Renascimento tudo era feito em função deste equilíbrio visual. Inclusive, uma obra que eu vou mostrar para vocês, que é pouquíssimo conhecida do mundo, chamada Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. O que é esse equilíbrio? É a referência visual mais forte e firme. É justamente o que faz a minha atenção ir para um lado ou para o outro, ou focar numa imagem e eu não saber exatamente o motivo. Então, vocês não precisam buscar equilíbrio em todas as imagens que vocês veem. Você só precisa entender que ele existe e que na hora que você vai utilizar, por exemplo, uma fotografia, a gente trabalhar esta fotografia para que ela fique agradável e você também fique satisfeito com o seu trabalho. Fotografia é arte? Sim. Não, a gente comenta sobre isso depois.
Equilíbrio, aquilo que precisa ser comunicado como estável ou positivo. Só que quando você trabalha o equilíbrio negativo, né, ele também tem um outro conceito. Eu coloquei só dois aqui para a gente trabalhar. O desequilíbrio, aquilo que seria instável ou negativo. O desequilíbrio pode ser visualmente interessante? Pode. Eu posso trabalhar tudo nessa ordem. Né? A gente acabou de organizar a estrutura da minha altura com relação a outra professora que estava aqui, então eu consegui equilibrar essa situação. É quando você, por exemplo, coloca as suas coisas dentro de um armário, de um guarda-roupa, né? Roupas de um lado, roupas do outro, gavetas. Na hora que você organiza e equilibra a sua organização, aí você está trabalhando esse conceito. Exemplo de equilíbrios. Primeiro, vou voltar um pouquinho para a gente entender. Simétrico, assimétrico e radial. Simétrico, os elementos eles se repetem de maneira uniforme. Os azulejos de São Luís, que eu sou apaixonado, eles se repetem em sistema de quarteto quando eles são de origem portuguesa. 1, 2, 3, 4. Então, há uma repetição. Né? Isso acontece em todos eles, por causa disso é que eles chamam tanta atenção, porque eles formam uma estampa de repetição extremamente equilibrada. Equilíbrio simétrico para a gente entender como é que funciona. Basta você traçar linhas imaginárias. Não precisa sair riscando os azulejos, não. Equilíbrio assimétrico. Professor, eu gostei disso, é bonito. Né? Mas o que te chama atenção? Como ele conseguiu com pedras, de verdade, isso aqui não é montado, né? As pedras existem, e aí o artista vai buscando essas pedras até conseguir o equilíbrio. É óbvio que ele conseguiu de verdade. Agora, por que chama tanta atenção? Porque não existe, né, a mesma quantidade de objetos de um lado e do outro. Isso fica interessante, por exemplo, para você montar uma fotografia, inclusive quando vai tirar fotos mais pessoais ou familiares, certo? Equilíbrio radial, eles trabalham em forma de sistemas circulares ou em espirais. Exemplo, os que eu mostrei aqui agora, ok? Essa compreensão do equilíbrio, ela é física. Então, a gente trabalha com teatro, então um dos exercícios mais interessantes que se tem é você ficar parado, né, sem mexer os pés, sem mexer o corpo e fechar os olhos. É geral para todo mundo. A pessoa tem sensação de que ela vai cair, que ela vai perder o equilíbrio, porque você perde um dos sentidos do qual você depende mais, que é a visão. Então, o equilíbrio é físico. E alguns de vocês, naturalmente, como são adolescentes, são aquelas pessoas que passam, andam e dão topada sozinhas no nada. Né? Eu já vi isso muito acontecer. Né? Tem alguns de vocês que cantos de mesa, cantos de cadeira, né, portas de carro, portas normais, elas são inimigas naturais de vocês por causa dessa falta de equilíbrio físico. Até o andar precisa de uma situação dessa. Esse equilíbrio pode ser tanto físico quanto visual. O visual tem a ver com como eu vejo as coisas. O visual tem a ver como eu olho e digo, é legal e não é legal. Eu gosto ou não gosto. Eu não sei exatamente o motivo. Eu só sei que me atrai, me agrada ou me incomoda, ao ponto de eu não querer ficar perto. Essa presença constante do equilíbrio, ela parte de um eixo. Eu traço um eixo imaginário, mesmo que eu não tenha consequência ou noção disso, perdão, eu vou dizer assim, isso aqui ficou legal mais para cá, mais para lá. O interessante dessa situação é que na hora que você, por exemplo, olha, eu já vi muita gente fazer isso, olha um quadro pendurado na parede, a pessoa vai lá e ajeita o quadro, porque ela não consegue, é toque, né? Também, não, vou entrar no mérito. Eu tenho muita gente que trabalha comigo desse jeito. Ela não consegue ficar quieta enquanto ela não vai lá e ajeita, ou seja, equilibra aquela situação. Alguns de vocês usam roupas e dobram as mangas, alguns de vocês ajeitam as calças, cada um de vocês acha que o equilíbrio... Cabelos, é um negócio interessante. Até tu ajeitar o cabelo ficar do jeito que tu quer e equilibrar, né, os topetes e assim por diante, é o que a gente seria, o que chamaria de conceito de equilíbrio. Exemplo de como você obter equilíbrio: contraste de cores, formato, imagem, harmonia. Como, professor? É equilibrado ou não? Professor, eu gostei da imagem, mas é uma bagunça visual. Então, aqui a gente tem um sistema discordante ou desequilíbrio, né? Ou falta de equilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser agradável? Pode. Eu posso trabalhar um conceito interessante. Por quê? Não, professor, isso é muito reto, é muito certo, é muito constante. Eu quero uma coisa que seja mais livre, mais libertadora. Lembre-se que a gente tem uma das escolas de arte das vanguardas chamada abstracionismo, que trabalha com esse conceito do discordante, dessa desnecessidade, no caso, desse equilíbrio perfeito. Eu vou deixar vocês aqui, eu quero que vocês olhem fixamente para a imagem. Olhem, não, professor, isso aqui dói na vista.
a impressão que a gente tem é que a imagem está se movimentando. Então eu vou pedir para deixarem a imagem na tela para dar um nó na cabeça de vocês para entender que esse equilíbrio ele pode ser também criado a partir do movimento e da sequência, porque quando você fixa o olho nesta imagem, tira isso aí, professor, pelo amor de Deus, né? A imagem parece se movimentar, mas ela não perde a ordem dela, que seria o equilíbrio em si. Ok? Quando a gente trata de equilíbrio, em algumas situações a gente fala de regularidade. O que é regularidade? É um sistema, né, que permite uma sistemática, uma constância e que me permite uma calmaria na hora da avaliação visual ou, né, uma atenção maior. Exemplo dessa questão do nivelamento no que trata da regularidade. Peças num tabuleiro de xadrez. Essas peças no tabuleiro de xadrez, que eu coloquei meramente ilustrativo aqui, são justamente o sistema de equilíbrio que a gente chama de regularidade. Mas alguém percebeu, óbvio, né, que uma dessas imagens, ela foge desse sistema. As pessoas, eu já vi isso acontecer, alguém chegar lá e tirar a peça branca e colocar uma preta porque está tudo organizado, ou criar seu próprio sistema. Quem já viu o cubo mágico, aquilo não dá para mim, eu tenho vontade de jogar na parede, é maravilhoso, mas eu não tenho paciência para olhar aquilo, não é nem mexer. Por quê? Porque ele tem uma inconstância tão grande que, em nível pessoal, me incomoda, né? As latas de sopa Campbell, do Andy Warhol, ou Andy Warhol, né? E ele cria uma sequência de imagens que vão se repetindo graficamente, industrialmente, uma fotografia, um desenho, e aí ele vai transformando uma ilustração que seria comercial em regularidade, certo? Os vasos da instalação da Nada Senaui, né? Cada vaso desse, que é um ready-made, um objeto que se transforma numa obra de arte, ele tem uma regularidade e pode parecer estranho terem vasos ao ar livre, mas ela colocou a seguinte referência: as perdas, as vidas dessas pessoas mortas em batalhas de guerras civis não passam nada mais nada menos do que aquilo que vai para o ralo no vaso sanitário. É para se pensar, o objetivo é esse. Tensão. Enquanto o equilíbrio é ordem, a tensão quebra essa ordem. É justamente o que puxa a minha atenção para um lado e para o outro. Na prática, o equilíbrio e a tensão são opostos. Exemplo, eu já mostrei para vocês. Equilíbrio, e eu tenho visualmente isso. Mas não sei se vocês prestaram atenção que a imagem ela está no canto da fotografia. Olha só. E aí eu crio um espaço bem grande para forçar todo mundo a olhar para o canto. Porque se ela estivesse no meio, você talvez perdesse o interesse rapidamente. Então, nesse caso, dessa obra da Land Art, o equilíbrio é dado em um ponto e a tensão no outro, porque eu tenho uma área vazia completamente. Então, esse é o objetivo para chamar a atenção do espectador. E vocês compram comerciais, vocês compram imagens a partir disso sem saber. O professor tem conceito para isso? Tem. Existem profissionais que são capacitados, muito bem capacitados, para criar essas sensações no nosso cérebro, certo? Uma instalação de chamada de 1000 balões por sala. Eu ia surtar num lugar desse, eu não tenho maturidade para um lugar desse, né? A primeira coisa que eu queria é instalar os balões todos, mas a desordem é tão grande, né, que a tensão é tão grande que a sensação que eu tenho é que eu vou voltar à infância e me jogar em cima desses balões. Maturidade, zero, né? Me incomoda muito, em nível pessoal, uma performance onde essa tensão do corpo, mais os cabos puxando o corpo, dá a impressão de que ele está sendo torturado e ao mesmo tempo não. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu vou deixar vocês pensarem sobre a obra. Ok? Nivelamento e aguçamento. O que são os dois? Eles fazem parte do conceito do equilíbrio. E esse parte do conceito do equilíbrio seria harmonizar ou contrastar, atrair ou repelir. Na prática, eu tenho uma obra e essa obra é agradável para mim, então ela me traz atenção. Eu tenho uma obra e essa obra é desagradável ao olhar. Professor, eu não entendi. Por que eu olho? Qual é o sentido dela? Qual é o formato? Por que tem espaço branco ou não? Na hora que a gente trata nivelamento ou aguçamento, eu vou mostrar a obra da Lygia Clark, que eu tive o prazer, vou jogar na cara, que eu sou desse, de ver ao vivo. A obra permite que você toque, só que aqui em São Luís não permitiram isso, mesmo assim havia nesse dia, dei sorte, uma pessoa que me moveu.
E aí, eu não sei se vocês já viram, alguns de nós são táteis, a gente vai lá e quer mexer. Por quê? Porque eu não consigo deixar a obra dessa maneira. Eu preciso movimentá-la até me agradar. Eu vou lá e mexo uma cadeira, mudo um sofá, mudo a roupa que eu uso, mudo o cabelo. Isso é que a gente chama de nivelamento e aguçamento. Onde isso me chama atenção, onde me distancia. Né? E aí, esse nivelamento e aguçamento, eles podem causar o equilíbrio ou a desordem. Depende de como você imagina. Né? Então, respeitem as formas como cada um define o seu próprio nivelamento e o seu próprio aguçamento. Isso tem a ver com a sua estética pessoal, o seu estilo pessoal. Por exemplo, essa foto aqui é minha e eu tirei da Praia Grande, uma das ruas do centro histórico daqui de São Luís. E meu olho foi justamente para o final da rua que cria essa noção de perspectiva. Mas eu queria mostrar a vocês justamente para a gente ter noção para onde vai. Quando eu tirei a foto, ela tinha uma visão. Eu disse, eu vou mudar o ângulo de visão para criar essa sensação bem aqui. Ó. Obrigar quem está olhando a olhar para o finalzinho, certo? A mesma coisa acontece quando Picasso diz, na obra Les Demoiselles d'Avignon, né, que para entender o aguçamento é necessário que aquela obra te chame a atenção, te instigue a curiosidade, te traga. Isso não estou falando só de obra de arte, estou falando de fotografias. Quando você está no Instagram, estou falando da rede social, você vai passando, alguma coisa te chama a atenção. Ali a gente está trabalhando esse conceito. Composição visual ainda no nivelamento e aguçamento. Pode ou não ser intencional para chamar a atenção de quem está observando. Exemplo, as duas fotos, né, são do meu acervo pessoal. A primeira, não sei o que foi que aconteceu, eu estava comprando caixote de feira para uma peça de teatro, eu parei, aquela bagunça me chamou a atenção até o ponto de eu tenho que registrar. Na desordem existe para mim uma beleza, não sei se para vocês. A segunda foi justamente um senhor numa casa de farinha em Itapecuru, aqui no estado do Maranhão, e a forma como ele estava colocado na obra, na foto, me chamou a atenção porque tudo trabalha na questão da verticalidade. Já a outra, desordem total. Então você pode trabalhar nos dois conceitos. E aí, talvez fique fácil vocês entenderem por que algumas fotografias te chamam mais atenção do que outras. Justamente por quê? Porque eu vou trabalhar os conceitos de equilíbrio, né, regularidade, nivelamento, aguçamento, entre outros. E entender aquilo que eu venho falando desde o início, a composição visual. Meninos, regra não necessária, mas uma dica. Vamos tirar foto com a regra dos 3/3. Dividam a imagem mentalmente em 3 partes e... Professor, o senhor já usou isso? Essa foto aqui é de minha autoria. De onde? Lá da Beira-Mar, de um prédio onde eu trabalhava, e eu aproveitei a parede do prédio para criar uma moldura e chamar a atenção. E na hora que você coloca a imagem no meio certinho, ela fica cansativa, a não ser que isso seja seu objetivo. Visualmente, ela fica bem mais interessante trabalhando nas regras dos 3/3. Por quê? Porque esse ângulo de visão é o que vai me permitir equilibrar ou não. Como assim, professor? Muito instável, as figuras ficam extremamente desorganizadas na imagem. Mas você tem que ter noção do que está fazendo. Pode fazer? Pode, faça, não tem regras para isso. Mas tenha consciência disso, como eu fiz a dos caixotes. Instável, mais equilibrado, só que ainda é uma bagunça visual. Estável, às vezes ela fica interessante, mas pode ficar cansativa ou não. E a mais estável, eu digo sempre que o pessoal mais tradicional tira aquela foto certinha, retinha. Isso aqui são conceitos para a gente analisar como essa composição visual fica interessante ou não. Professor, e o resultado disso na prática? Eu vou voltar bem aqui para mostrar uma coisa para vocês. Na hora que a gente tem isso aqui, a foto te chama atenção exatamente por quê? Porque se você colocar, por exemplo, uma pessoa no meio da fotografia, ela fica cansativa demais e a atenção dessa pessoa vai ser perdida. Né? Jogue para uma das laterais, um dos terços, ou nunca jogue sugestões para compor e ficar mais agradável, criar essa noção de equilíbrio, regularidade, entre outros, né? Para compor a imagem. Isso serve também para produções de séries, para produções de filmes, que se vocês têm atenção e animações e vocês não sabem exatamente o motivo. Novamente... né? Dê uma pausa quem estiver no YouTube, olhe aí e analise, mas se você estiver na TV Educação, assista e assista no YouTube também. E aí a gente vai pensar na questão da composição visual. Né? Qual foi a minha primeira reação? Ela me faz lembrar o quê?
né? O que eu tenho como experiência quando eu analiso? Professor, uma imagem vê tudo. Gente, nós somos a geração, aliás, vocês mais do que a gente, né? Somos um pouco mais velhos, que consomem tantas imagens que a gente se perde. Né? A Santa Ceia, por exemplo, é totalmente geométrica. O painel do Cobra, você se perde, ao mesmo tempo chama atenção. E aí eu vou deixar vocês, justamente com uma das imagens que eu acho mais lindas, eu sou barrista pra caramba, amo essa cidade de paixão, e eu fiz uma composição através disso aqui, utilizando cores do final da tarde em sistemas mais quentes, mais neutros, mas utilizando o sistema dos 3 terços, certo? Eu vou deixar vocês aqui, pensem sobre a composição visual, repensem a forma como vocês veem o mundo. Por quê? Porque ela permite que você analise e crie estéticas diferenciadas, certo? Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.